Olá, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Estamos com mais um podcast aqui no canal Tempo de Empreender e é uma alegria em tê-lo aqui. Se não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal para ajudar essa iniciativa, esse projeto que é de Cajazeiras. Programa passado a gente teve a presença aqui do nosso amigo Jobs, né? Jobs Fotografia. Programa lá mais atrás nós tivemos Admiro Duarte. A gente agradece essas duas figuras que estiveram aqui com a gente conversando sobre os seus trabalhos, a carreira de cada um, certo? E hoje, mais um podcast, mais um entrevistado, ilustre entrevistado nosso aqui, Léo Feitosa, nosso Léo Feitosa, ele que é advogado, apresentador, né? E vai bater aqui um papo com a gente. Léo, muito obrigado por ter aceito nosso convite e se fazer presente aqui nessa bancada. Seja bem-vindo, viu? Meus cumprimentos a você, Nias, meus cumprimentos a meu amigo, meu irmão Matheus, foi meu companheiro de trabalho por um bom tempo lá na TV Diário do Sertão, e você está de parabéns por ter escolhido esse garoto para trabalhar com você neste projeto, que é grandioso, Tempo de Empreender. Um prazer inenarrável fazer parte dessa história e ao seu lado gravar aqui hoje o episódio de número 11. Isso. O 11 de Romário, que me deu tantas alegrias enquanto torcedor do Vasco, naquela época de 2000, 99. E hoje é um prazer poder estar aqui falando um pouco da nossa história de vida, da nossa caminhada no jornalismo esportivo e agora desse novo desafio que assumi no ano de 2022, ao fazer meu juramento, receber a capacidade postulatória através da carteira da OAB e iniciar a minha trajetória na advocacia aqui na cidade de Cajazeiras. Muito bem, com uma oratória dessa, né, o homem só pode ter sucesso. Mas é por aí que a gente vai começar. Claro que a gente vai falar sobre a área esportiva, sobre o rádio, a comunicação, que você também é apaixonado pela comunicação, mas falar disso aí, né, uma surpresa para a gente e, claro, desde já a gente deseja sucesso para você. OAB, né? Eu cursei Direito na faculdade FAFIC, que antigamente era FAFIC, agora é Faculdade Católica da Paraíba. E aí fiz o exame de ordem, teve a pandemia, foi suspensa a prova, ficou um tempo sem ter a oportunidade de concluir essa etapa. E terminando um pouco ali a pandemia, melhorando um pouco a situação com a chegada das vacinas, aí eu consegui fazer a prova ali no final de 2021. A primeira fase em outubro, a segunda fase em dezembro. E conquistei a aprovação, o resultado foi dia 11 de janeiro e recebi a carteira da OAB no último dia 7 de abril deste ano. Comecei trabalhando no escritório de um amigo aqui da cidade, mas diante da necessidade, a mulher já estava grávida, sem trabalhar, perdeu o emprego na pandemia e não desejou não mais voltar, ficar cuidando do nosso lar, e aí eu entendi demais a decisão dela e precisava me desafiar. E para que eu pudesse ter uma remuneração melhor e compatível para bancar todas as despesas de um lar, você é dono de casa, é pai de família, sabe como é, eu precisava assumir o desafio, mesmo sabendo das dificuldades, dos riscos, sozinho, não tenho nenhum padrinho na advocacia. E aí montei meu escritório ali no Empresarial Padre Rulim, na Avenida Padre Rulim, e a sala 9 é a minha, e iniciei essa caminhada, uma caminhada árdua, difícil, porém muito gratificante. Já estamos aí colecionando alguns resultados positivos, o que me orgulha muito para esse início de trajetória. Vou completar 8 meses agora em dezembro, no próximo dia 7 de dezembro, e poder já acumular grandes resultados com muitas liberdades, com liberdades que foram conquistadas inclusive através de recurso de apelação, diminuindo a pena de quem nos confiou, lutar pelo seu bem maior depois da vida, que é a liberdade, e isso nos deixa, além de muito feliz, empolgado para essa caminhada, para poder lutar por uma segunda chance a quem tem nesse momento a liberdade tolhida. No caso, a área de atuação? Eu sou advogado criminalista. Advogado claro. criminalista, eu sou especialista em ciências criminais, também atuamos em outros ramos do direito, mas a minha especialidade é o direito criminal, é isso na qual o nosso escritório recebe o maior número de demandas. Já inclusive fizemos 2 júris,
um deles com o companheiro e amigo Claudenilo Pereira, que esteve aqui também participando do papo do Tempo de Empreender, né, que foi uma conversa muito interessante que você teve com ele, eu tive o prazer de acompanhar. Foi muito emocionante também. Foi, a história dele é bonita, eu conheço de perto, né, porque temos uma amizade que vem de longe, foi meu companheiro de estudos também, ele passou um pouquinho antes de mim, né, e veio a pandemia, suspendeu a prova, passei depois, mas é um grande amigo, que a advocacia, em ato de profunda generosidade, me contemplou. E aí fiz um júri com ele aqui e fiz outro em Pombal. O júri lá de Pombal, eu consegui um resultado extraordinário, porque o réu foi absolvido, se tratava de um homicídio qualificado, e a gente pleiteou a legítima defesa, porque antes das agressões ele sofreu uma facada na mão, e conseguimos convencer o conselho de sentença, e tivemos uma absolvição por 4-3, lá na cidade de Pombal, e isso me orgulha muito, me deixa muito feliz, empolgado para essa caminhada. Estou a cada dia, Dias, mais apaixonado pela advocacia, porque hoje isso é grande parte da minha vida e um dos meus maiores motivos de felicidade. Muito bem, eu não sabia, vim saber que quando Claudenilo esteve presente aqui, que a oratória ela conta muito. Eu pensei que ela não era somente a lei limpa e seca ali jogada na mesa para poder tentar ali reverter a situação. Mas não, a oratória, a conversa, a comoção também conta, né, o jogo de cintura do advogado. Eu acho que para algumas áreas do direito, você ser um pouco tímido, ter uma comunicação difícil, até dá. Como, por exemplo, o direito previdenciário. O direito previdenciário é uma área que, se você quiser exercer ela na sua cama, só com o seu computador e seu token, dá certo. Vai ali protocolando os pedidos de BPC, de auxílio-doença, de aposentadoria rural. Agora, criminal não. Você precisa ter uma boa comunicação, porque você pode ser submetido a um tribunal do júri. Se em uma tentativa no juiz de primeiro grau você quiser, eventualmente, uma prisão domiciliar para um cliente que é já maior de 60 anos e detentor de doenças, de problemas sérios, se o juiz do primeiro grau negar, você precisa entrar com um agravo em execução no segundo grau. E para obter um bom resultado é necessário fazer a sustentação oral. Se você fizer o pedido e deixar lá, eles nem olham, a decisão já está pronta. Então, a possibilidade de se ter um resultado positivo é apenas com o exercício da oratória. Existe um grande mestre da advocacia criminal, Jader Marx, que diz que a fala às vezes explica algo que você não consegue dizer no papel. Então, a advocacia criminal, ela é exatamente isso. Você precisa ter o jogo de cintura, você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande, porque aqui você está sozinho contra um Ministério Público que tem a prerrogativa de acusar, você está sozinho, às vezes, diante da própria máquina pública e só está você e o réu. A acusação sempre é lá em cima, né? O Ministério Público ele tem a prerrogativa de acusar, né? Ele pode pedir também a absolvição, mas isso é em raríssimos casos. Na maioria das vezes, ele vem com o desejo de acusar para pedir a condenação, e a advocacia criminal ela também não está para pedir sua absolvição ou a inocência de um cliente. Se não existe prova, na dúvida, indúbio ao pro-réu. Mas a missão do advogado criminalista é fazer justiça. Muitas das vezes, Nias, o trabalho do advogado criminalista, ele é confundido com o crime. O pessoal, rapaz, você advoga para um cara desse, rapaz, um cara que fez isso. E isso é uma interpretação errônea da sociedade. Tem um certo preconceito. Não defendemos o crime, jamais. Nós defendemos direitos e resguardamos garantias. E fazer justiça é também impor àquele que praticou eventualmente um crime repugnante, um crime por um motivo fútil, uma pena justa, uma pena proporcional à sua conduta. Então é essa a missão e a essencialidade de um advogado criminalista. Independentemente do crime praticado, independentemente de quem foi o autor, se não tiver a defesa, não pode condenar. Gera nulidade absoluta do processo. Então, até para se condenar alguém, é necessário que alguém acuse, que alguém julgue e que alguém defenda. E indispensável que exista uma defesa, e isso está previsto na nossa Constituição, no artigo 133, que a advocacia é essencial à administração da justiça. Então, sem advogado, não existe justiça.
Então é importante que a gente possa mencionar isso para que as pessoas entendam a missão do advogado criminalista, não confundir o advogado com o crime, porque nós não defendemos o crime, nós defendemos os direitos individuais, as garantias daquelas pessoas e essa é a nossa missão. Então o preconceito aí é a falta de conhecimento, né? O conceito prévio realmente, como ali analisando o sentido da palavra. É assim, Léo, a oratória tem ajudado, mas você também vem de uma família, origem, né, do direito também. Meu pai, Seu né? pai, Doutor Chagas Feitosa, meu irmão, doutor Beto, também se formou em Direito, é advogado, meu irmão que exerce carreira política na cidade de Triunfo. Seu pai foi vereador também? Meu pai foi vereador e foi candidato a prefeito, né? Doutor Chagas Feitosa foi candidato a prefeito em 82, à época foi derrotado, né? Ganhou na cidade, mas perdeu em uma comunidade que hoje é uma cidade, chamada Bernardino Batista. Ali era uma comunidade de Triunfo, né? Até se fala na época, os bastidores, que a eleição foi... no resultado não era aquele. Né? As pessoas comentam, porque naquele tempo o resultado era em cédulas, era em papel. Ixi. E na cidade o meu pai ganhou. E perdeu lá na cidade de Bernardino Batista, né? Que hoje a cidade da época era uma comunidade. E aí muita gente diz, rapaz, o resultado não foi esse, mas não dava para questionar, né? Mas ele conseguiu ser vereador, foi vereador lá na legislatura de 92 a 96, depois meu irmão lhe sucedeu na carreira política. Então meu irmão, ele se formou em Direito, tem OAB, exerceu a advocacia, é um grande advogado, mas hoje não exerce mais. Hoje está como vereador. Como vereador e presidente da Câmara da cidade de Triunfo, né? Já foi vice-prefeito, está no 5º mandato dele. E pretendendo aí, se Deus permitir, essa for a decisão do povo, é candidato em 2024 para tentar aí o seu 6º mandato de vereador na terra do Menino Deus. Muito bem. Né? Então, está aí o aspecto histórico da região e da família Feitosa, né? O seu pai foi advogado também. Meu pai morreu, está com 10 anos. 10 anos, já morreu em 2012, exerceu a advocacia e com muito amor, e eu herdei isso dele. E essa história, Ninhas, ela é interessante. Porque eu comecei no rádio muito cedo, e você conhece a minha história. Eu comecei com 13, 14 anos, eu participava de programas de rádio e fui convidado para ingressar na equipe da Rádio Oeste, através de Joselito Feitosa, lá em 2010. E aí ingressei no rádio e criei uma paixão pelo jornalismo, já era muito apaixonado por futebol. Aí dizia a meu pai, eu vou fazer jornalismo. Ele não gostava muito da conversa, não. Sei. Eu vou fazer educação física. Ele dizia, não, você é vocacionado para ser advogado. Eu tenho um sucessor na política e eu quero ter um sucessor na advocacia. E eu queria lhe fazer esse pedido. Eu não quero que você seja apenas meu herdeiro, você tem que ser meu sucessor. Dessa forma que eu estou falando, isso numa quarta-feira, na semana que ele faleceu. Ele faleceu na sexta-feira, dia 28 de setembro, às 11 horas da manhã, teve um infarto fulminante, morreu na cama dele, em casa. Aqui, é um problema hereditário, né? Aqui em Cajazeiras, lá na casa da minha mãe, que hoje mora minha mãe ali na Felizmino Coelho, e faleceu. Na quarta-feira ele deixou esse pedido para mim. E isso aí ficou na minha cabeça, Ninhas. E eu pensei em vestibular, fazer direito. Que havia sonhado com meu pai, sonhei ele me entregando um livro vermelho. Um livro vermelho que ele tem, que inclusive está hoje no meu escritório, no acervo do meu escritório, que é um Código Penal interpretado. E aí, cara, eu conseguia ver no sonho o livro, sabe? Era uma coisa muito interessante. E aí comecei a fazer direito. No início, não teve aquela paixão, não. Eu trabalhava no rádio, muito ligado ao futebol, gostei do curso, mas não me apaixonei. Sabe aquela namorada que você curte a companhia dela, mas não quer ela para casar? Foi o direito comigo no começo. Quando chegou o 3º período, que é onde você entra no direito mesmo, na prática, que você vai estudar direito constitucional, direito penal, processo penal, ali é a peneira. Quem passar do 3º período vai até o fim. Quem parar por ali, desiste do curso. A minha turma tinha 50, desistiu 27. Ficou 23. E eu fui um dos que escolhi o direito e naquele momento me apaixonei pelo direito. E de forma específica pelo direito penal. Ali eu já decidi que seria especialista em direito penal, que escolheria direito penal para fazer na segunda fase da OAB, fiz direito penal na segunda fase da OAB, e que também seria advogado criminalista. E aquela decisão de 2015 está acontecendo hoje na prática, porque sou advogado criminalista e muito feliz
pelo que já conquistei até aqui, muito determinado, motivado para exercer a advocacia até o último dia da minha vida. Se você perguntar aqui qual é o seu sonho, eu digo para você de forma tranquila, abertamente, que é morrer advogando. Eu quero exercer a advocacia até o último dia da minha vida, porque isso aqui não é um trabalho, isso aqui é um sacerdócio. Nós transformamos realidades, nós mudamos vida, independente da área que o advogado escolha exercer. Você muda vida, você transforma realidades. Eu sou muito honrado e muito feliz por fazer parte dessa gente estudiosa e valente que são os advogados. Muito bem, né? Então, eu esperava aqui a gente comentar mais sobre Copa do Mundo, sobre Mas rádio. vamos entrar nesse assunto. Né? Mas vamos entrar, né? Mas aqui, para dar o pontapé inicial, né? Aqui é o doutor Léo Feitosa batendo esse papo com a gente, falando sobre o direito, esclarecendo a lei para a gente e essa área também criminalista, né? Que sofre um certo preconceito. Né, Léo? Então, assim, lá no escritório, quem está contigo lá? Hoje tá eu, Deus e a imagem de Nossa Senhora, porque eu sou um devoto de Nossa Senhora e trabalho sozinho, né? Assim, no meu escritório eu não tenho estagiário, também não tenho funcionários, também não tenho sócios. Agora tenho muitos parceiros, parceiros da própria área criminal, como o Claudenilo Pereira, já trabalhamos em algumas causas juntos, com grandes resultados, inclusive pude partilhar com o Claudenilo a liberdade de um senhor de 78 anos, dá para você? Doente, que foi encontrado uma certa quantidade de droga na casa dele, não era dele a droga, né? E aí a gente teve dificuldade para comprovar que não era dele, mas conseguimos uma prisão domiciliar para ele, através de um recurso, né? Uma grave em execução, lá na cidade de São João do Rio do Peixe, inclusive esse caso, né? Essa pessoa não era de Santa Helena, e foi um grande resultado, né? O doutor Claudenilo tem um parceiro de outras áreas, do direito previdenciário, do direito civil, atuamos também em outras áreas do direito, mas assim, a princípio não temos funcionários, não temos sócios, mas certamente com o crescimento do projeto, com as demandas que vai surgindo, a gente com certeza almeja um espaço maior para trabalhar com mais pessoas e aumentar, ampliar os recursos do nosso escritório. À medida que o preconceito vai sendo vencido, né? A divulgação vai acontecendo do trabalho de vocês, os resultados, como você já citou, isso faz com que vá surgindo mais a procura dos advogados. Com certeza. E a advocacia ela é muito de indicação, né? Eu gosto muito de trabalhar com a sinceridade. Eu sou um cara altamente transparente, não vendo ilusão para ninguém. Porque o cara que está preso, ele já chega naquela ânsia de ter uma certeza de quando ele pode sair. E aí, se ele não tiver o direito, ele já vai ser ali, por mim, ciente de que o direito dele não é bom, de que ele vai ter que ter um pouco de paciência, que há uma defesa técnica, um trabalho, mas eu não resolvo o problema dele em 30 dias, em 90 dias. Então eu prezo muito por autenticidade e comprometimento. Eu me entrego nas demandas do meu cliente 100%. Comprometimento é 100%. Entrego minha alma nas demandas de todos eles. E autenticidade. Não engano ninguém, não vendo ilusão para ninguém. Vendo trabalho, um serviço jurídico com comprometimento, com dedicação, com a atenção que o cliente merece, mas sempre prezando pela verdade, porque meu pai sempre me ensinou que tem duas coisas que o homem não pode perder jamais. É a credibilidade, é você falar sempre a verdade para as pessoas, porque a mentira tem pernas curtas e a verdade sempre vence. E você manter o seu nome. Eu poder chegar em qualquer loja de Cajazeiras e ser bem recebido e comprar fiado. Comprei meu escritório todo fiado. Valdenez da Giovana Móveis que o diga, né? E a gente está terminando de pagar. Graças a Deus, já com trabalho, com os retornos que a profissão, as recompensas que a profissão já tem nos entregado nesse início de caminhada. Muito bem, assim, e a área de abrangência? Não é só Cajazeiras? Não, nós podemos atuar em qualquer lugar do Brasil, né? O advogado, OAB. Você que é inscrito na OAB, você pode atuar em qualquer estado do Brasil. Agora, existe uma limitação. Por exemplo, aqui na Paraíba não tem um limite de causas. Eu posso ter 1000 causas, eu posso ter 2000 causas, Sei. Não tem problema. Agora, em outros estados eu só posso atuar até 5 causas.
Se eu, por exemplo, no estado do Ceará... Ceará que é mais próximo, né? Se eu, eventualmente, lá no Ceará, chegar a atuar em 5 causas, para que eu possa atuar na 6ª causa por ano, essa limitação ela é por ano. Para que eu possa atuar na 6ª causa, eu preciso me inscrever na OAB do Ceará e pagar a anuidade do Ceará. E não só a anuidade da Paraíba, né? Então existe essa limitação que o Estatuto da OAB impõe aos advogados, mas nós podemos atuar em todo o país. Eu tenho atuado muito aqui em Cajazeiras, graças a Deus. Temos atuação na cidade de São José de Piranhas, vou fazer um júri lá o ano que vem. Temos atuação em São João do Rio do Peixe. Temos atuação na cidade de Souza. Já atuamos também em Pombal, em alguns casos em Pombal, Catolé do Rocha. Então, eu estou mais pelo sertão. Mas aonde me chamar eu vou. Se tiver uma missão fora da Paraíba, eu vou estar pronto também para poder assumir essa missão que me for confiada, que me for delegada por esse cliente. Muito bem. Doutor Léo Feitosa, amante do direito, né? Que vai seguir firme aí nessa sua carreira, que afirma aqui nesse podcast. Mas você também teve, doutor, no rádio, né? Teve sua participação no rádio. Hoje, atualmente, está na TV Diário do Sertão. Nos fala aí dessa passagem pela área da comunicação. O início no rádio, né? Você já citou foi com interessante, viu, Nias? Porque assim, eu sempre fui, desde novinho, eu participava dos programas de rádio, né? Ligava para Tatico, ligava para Bete César, que tinha um programa, e eu novinho, com 10 anos de idade. Aí eu participava, o povo dizia, mas rapaz, aquele menino daquele tamanho fala bem demais, rapaz. E aí me chamavam para fazer ao vivo comentários, né? E aí o povo começou a pedir, homem, leva esse menino para fazer programa aí, leva esse menino, e aí a oportunidade não surgia. Porque eu fui um menino de infância precoce. Por exemplo, eu com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, pelo menos na minha época, o normal era você estar brincando de bila, soltando pipa, brincando de polícia e ladrão no meio da rua. Eu estava conversando na rua, os velhos de futebol. Tinha um velho na minha rua chamado Zé Moraes, eu não sei se você conheceu, e eu ia para a calçada de Zé Moraes e Dona Marinete falar de futebol, né? Tem Celso, que tem um mercadinho ali, que é até perto de Beto Calçados, né? E a gente juntava aquela turma ali, a gente falando de futebol. Os caras, rapaz, me diga aí como é que tá o time tal. Aí o time tá assim, contratou assim. E essa foi minha infância. E aí, Nias, quando tinha ali 14 anos, participei do Oeste Esportivo, que ainda hoje é esse nome, né? Lá na Rádio Oeste era Joselito e eu tinha, que hoje comando o Boca Quente, que apresentava o programa. Aí participei fazendo uma crítica e tal, os caras gostaram muito. Aí me convidaram para ir ao vivo, eu fui. E algumas pessoas começaram a pedir que eles me contratassem. Mas eu era de menor. E aí, para que eu pudesse trabalhar, o meu pai precisava autorizar, fazendo um documento, que eu pudesse trabalhar, ele se responsabilizando por qualquer ato meu. E aí meu pai aceitou e eu fui convidado e comecei a trabalhar na Rádio Oeste. Eu fiz um programa por um tempo na Rádio Oeste, depois o programa acabou, o Atlético foi rebaixado, 2010. Aí voltei em 2012. Peterson me levou para Alto Piranhas. Trabalhei lá por 1 ano e 8 meses. Ficando de maior, eu queria ser tratado como jornalista. Queria ter minha DRT, queria ter um salário digno, porque não tinha essa remuneração. Ganhava lá menos de um salário mínimo. E muito feliz, porque era uma paixão, né? Eu gostava demais. E aí não consegui, não tive um entendimento. Então eu digo, então tá bom. Então fui para a Rádio Oeste, a convite de Ricardo Brilhante, participar do time de Ricardo Brilhante. Fiquei com o Ricardo Brilhante nessa pegada. O programa ele apresentava também? Não, era eu sozinho, né? Depois Isaac veio e passou a fazer comigo. Isaac Cartacho, que é meu primo, né? Hoje trabalha com o Paulo Júnior no projeto dele, Escolinha Camisa 10. Aí, depois Ricardo Brilhante saiu. Aí veio a oportunidade para que eu pudesse comprar o horário, né? Porque os programas de esportes, você sabe muito bem, eles são terceirizados. As direção de emissoras, elas não valorizam tanto o esporte, como, por exemplo, valorizam a política aqui na nossa cidade, valorizam a área policial. O esporte não é valorizado. O cara que comanda um programa de esporte, que assume um departamento, ele é um guerreiro. Com certeza. Isso em todo sertão, não é só aqui em Cajazeiras. E aí eu comprei na Rádio Oeste, fiquei lá por um determinado período. Paulo Júnior chegou, o programa teve uma ascensão muito grande e houve um desentendimento.
né? A emissora queria aumentar o valor, dobrar o valor que a gente pagava, com a ascensão que teve o programa. Foi grande. Né? Com a chegada de PJ. Com as transmissões. Foi, até eu fui o pioneiro em transmissões de Facebook. Que eu ia falar. Né? Depois que a gente inventou aquilo, a gente transmitia no celular, botava um tripé aqui no vidro da Rádio Oeste. Ficava muito bacana. Muito depois de um tempo foi que as outras emissoras começaram a fazer, né, a usar esse recurso também do Facebook, mas nós que lançamos, e aí era um sucesso absurdo. Sucesso. E aí, rapaz, a emissora teve esse desentendimento, queria um reajuste e dobrar o valor que a gente pagava. E mesmo o programa tendo uma ascensão muito grande, aumentado os comerciais bastante, eu não achava aquilo justo. Então, dei uma proposta de um aumento de 40%, não fui aceito pela emissora. Eu digo, eu não posso... Esse foguete não dá ré foi inventado por Efraim, agora para essa política, né? Mas esse ditado já existe há muito tempo. Muito tempo. E eu usei isso lá atrás. Eu digo, não, eu não vou parar de fazer isso aqui, não. E o Atlético estava num momento muito bom. O Lira tinha acabado de assumir o time. E aquela expectativa, 2017, eu digo, não, nós vamos para outro lugar. E aí tive alguns convites, fui convidado pela Mais FM, fui convidado pela Arapuã, mas não tive a autonomia que seria possível na Rádio Cidade. Mesmo diante das limitações, porque o som da rádio só pega na cidade, as pessoas de outras cidades teriam que nos escutar pelo Rádiosnet ou pela live do Facebook, eu optei em ir para lá. Tanto eu, como Paulo Júnior, Isaac e França, que era o nosso controlista. Sim. E depois virou comentarista do programa também. E aí fomos para a Rádio Cidade, que foi assim um sucesso que superou as minhas expectativas. A gente viveu muito tempo bom, aquelas fases boas do Atlético, com os líderes. Teve um ano que foi para a semifinal, perdemos para o Campinense. No 2017 mesmo, perdemos para o Botafogo, né, naquela oportunidade. E ficamos lá até julho desse ano, né? Quando foi dia 29, foi o nosso último programa na Rádio Cidade. A gente não conseguiu mais dar prosseguimento ao programa. Por quê? Porque a característica do meu programa era falar do Atlético. Eu nunca fiz um programa voltado a divulgar Flamengo e Vasco, embora a gente teve muita audiência com isso. Porque eu sou vascaíno e PJ flamenguista. E nós somos apaixonados pelos clubes, desde a infância. E nessa brincadeira, a resenha, o povo gostou. Então a gente brincava muito com isso, tivemos muita audiência também quando acabava o Campeonato Paraibano. Mas a nossa fonte principal era falar de Atlético, falar de Campeonato Paraibano. Então, com a queda do Atlético e da forma que foi, a gente também foi diretamente afetado. Perdemos muitos comerciais. Isaac já tinha saído, PJ assumiu um cargo na prefeitura. E eu fiquei só. Eu e França, o controlista. Aí França virou comentarista também para me ajudar. Quando eu não podia ir, não tinha ninguém para fazer o programa. Aí eu disse, rapaz, não vou conseguir segurar. E aí tentei. Porque embora seja um cara declaradamente apaixonado pela advocacia, também sou apaixonado pelo rádio e pelo futebol. Ficou dividido, mas fiquei. Mas aí teve que se dedicar aí também. Aí não consegui, Nias. Quando chegou o momento que eu cheguei a perder um trabalho na advocacia por conta do rádio, eu digo, eu não tenho como. Agora realmente eu tenho que tomar essa decisão, estou com o coração apertado, mas eu vou ser pai de família. Meu menino nasceu agora em setembro, né? Nasceu dia 11. E eu digo, eu vou ter que tomar essa decisão. E aí tomei essa decisão, sob muita emoção, sob muitas homenagens dos ouvintes, que essa é a maior remuneração que um radialista recebe. O carinho das pessoas. Sabe, eu ainda hoje nas minhas missões estou andando num canto no outro e aí o cara me dá um queijo, me dá 2 litros de feijão e diz que me ouvia no rádio e que curtia demais meu programa. Isso é muito gratificante, sabe, Ninhas? E aí eu tomei essa decisão, né? O giro esportivo, né? Chegou ao seu final no dia 29 de julho desse ano. E nesse momento eu exerço o jornalismo apenas como hobby lá na TV Diário do Sertão. Verdade. Programa que é uma única vez por semana, só nas segundas, das 19 às 20 horas. Apresento na companhia do professor Kiev Maia, que é botafoguense. Cara altamente inteligente. Como o pai dele, né? Cassiano. E o doutor Alisson Fortunato, lá de Souza. Então, hoje estou no jornalismo somente na TV, mas certamente, se o ano que vem o Paulo, né, Albuquerque, que vai se manter como presidente do Atlético, se o Atlético for participar da segunda divisão, eu vou ter que dar minhas reboladas para montar um programa esportivo de noite no rádio para poder ajudar.
vender ingresso, sortear, agitar, porque esse é o chamar clima. a torcida. Eu sou apaixonado pelo Atlético. Bem. O Atlético, para mim, é o maior patrimônio de Cajazeiras e eu espero que a gente possa estar unido para reerguer a nossa instituição que caiu, mas que não pode se acabar. É preciso ter uma união da classe política, empresarial, da diretoria, da imprensa, para reerguer o nosso clube. Então, eu tentarei, já estou antecipando aqui, no tempo de empreender, que o ano que vem, quando o Atlético for participar da segunda divisão, eu tentarei um espaço à noite em uma emissora de rádio para ter um programa todo dia. Já tenho convites, né, inclusive para ocupar esse espaço no próximo ano. Não sei se disputado. não sei se o tempo vai me possibilitar, mas eu certamente irei me esforçar para poder dar a minha contribuição ao Atlético e voltar a exercer essa grande paixão que é o rádio. A segunda divisão, como que ficou a questão da segunda divisão? Sempre que o Atlético caiu esse ano, né? Caiu esse ano, só joga o ano que vem, né? Agosto ou setembro. É verdade, só joga o ano que vem. Aí deve subir 2 clubes, tem que formar um time bom, time competitivo. Qual a expectativa? Para poder voltar. Rapaz, a preço de hoje não dá para dar nenhuma... Não, mas aí você citou também a questão política, que é uma dependência do Atlético também, né? Assim como toda equipe sertaneja, toda equipe pequena, tida como pequena, o grande do Atlético é a torcida, mas depende dessa questão política, não é? Eu fico muito, às vezes, perplexo quando um comentarista de rádio, de TV, ele critica porque a prefeitura ajuda o time. Sei. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, teve um radialista que chegou a dizer que o Atlético tinha que se acabar porque o time dependia da prefeitura, porque a prefeitura ajudava. Se você assistir o jogo do Campeonato Pernambucano, o Sport tem patrocínio do governo do estado, da Prefeitura de Recife. Se você assistir um jogo do Fortaleza, do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza tem o patrocínio do Ceará, no Fortaleza. Isso é absolutamente normal e necessário, porque está levando o nome da cidade para os devidos recantos desse estado, do país. Então, assim, eu acho que deve se mudar essa interpretação e sempre deve ter o apoio na medida de suas possibilidades. Eu também não acho certo uma prefeitura abrir os cofres para um clube como se fosse a dona do clube, mas ajudar de forma proporcional. E essa ajuda, ela não precisa ser só diretamente da prefeitura. Por exemplo, aqui em Cajazeiras, Zé Aldemir é o prefeito. Ele pode dar uma ajuda com X e aquela quantia que ele vai ajudar é pequena, é insignificante para um gasto de se manter um time de futebol. Tu tá aqui na tua casa, tu recebe uma visita, uma semana, tua feira dobra. Tu imagina tu sustentar 40 pessoas de merenda, almoço e janta todo dia. Remédio e outros gastos. Remédios, exames, inscrição de atletas e uniformes e por aí vai. Então, ele não tem como dar uma ajuda significante a ponto de bancar tudo, mas ele pode ligar para o empresário e dizer, e ajuda o Atlético. Um empresário que ele, por exemplo, bota combustível da prefeitura naquele posto. Ajude o Atlético, dê 5 mil por mês o Atlético. Ligar para um deputado que foi votado aqui em casa e dizer, deputado, ajude meu time para a gente reerguer nosso clube. Então, o prefeito ele é detentor dessa autoridade para angariar apoios da classe empresarial e também da classe política para levar o seu clube. E eu acho isso bonito. Olha, eu vou dizer a você, eu admiro demais o prefeito Tairone de Souza. Porque o Souza está jogando e ele fica no meio da torcida pulando e vibrando com o clube. E isso é fantástico, cara. A conexão que ele tem com o clube dele, com a cidade dele, ele podia estar na praia, tá assistindo o Flamengo, tá assistindo, mas não, ele tá agarrado com o povo dele, vestindo a camisa da cidade dele, do clube que representa o povo dele, e doando o que ele tem de melhor, de apoio com a prefeitura, de buscar apoios com a classe empresarial. É por isso que o Souza chega. Quem é que vê o Souza passando dificuldade? E lá a torcida não ajuda como aqui. Não ajuda como lá aqui. O estádio não é lotado como o Perpetão é. Não tem uma imprensa forte como não temos tem aqui. Uma imprensa forte como Cajazeiras tem. Quem está dizendo isso não é Léo Feitosa. É verdade. Quem disse isso foi o próprio Alderrone. Que disse a imprensa de Cajazeiras e a torcida é mais forte do que a de Souza. Se eu tivesse essa torcida e essa imprensa, eu era campeão todo ano. Isso é Alderrone Abrantes que disse, não sou eu que estou dizendo, não. Mas aqui nós não temos o apoio necessário da classe política e da classe empresarial. Eu faço jornalismo esportivo há 10 anos. Esse ano foi que eu recebi um apoio de um vereador para sortear ingressos do Atlético no meu programa de rádio. Heriberto Maciel, que é o presidente da Cagepa, fez a doação
de R$100 para a gente sortear 5 ingressos para o torcedor. Fora isso, esse tempo todinho que eu estou em raid, todo jogo eu gosto de sortear ingresso, gosto de sortear camisa, eu não vou pedir a diretor não. Eu pego o dinheiro de alguém, às vezes até do meu bolso já botei, e vou lá e compro, para ajudar o time. Compro o ingresso, compro a camisa e faço um movimento com a torcida, chamando o torcedor para ir para o estádio. Você conhece o meu trabalho porque você acompanhava. Certeza. E aí fazia esse movimento. Mas quando foi que você viu? Você também participou da imprensa esportiva. Um vereador dizia assim, tome R$100 aí para o gol da vitória do Atlético. Nós temos 15 vereadores nessa cidade, com salários de mais de R$10 mil. Por que custava a gente ter aí, eventualmente, 15 vereadores que dissessem assim, rapaz, a gente vai dar R$500 ao Atlético durante o campeonato, cada um aqui. Dá uma ajuda de R$7.500. R$500. Que é um valor que não chega aí nem a 5% do que eles recebem. Porque hoje o salário do vereador de Cajazeiras é R$12 mil. Tá muito bom. R$12 mil. Tá muito bom. E então, a gente por aí quase que você não vê. tira, né? Quase que não vê, né? Os vereadores entrando na política também, entrar de vez na... Você é da raiz do direito, da política, da comunicação, então a gente entra na questão política também. Os vereadores conservando somente suas bases e pronto. Né? Não tem um trabalho assim para desenvolver a cidade. Então tem aquele medo de perder o cargo, conserva a sua base. Infelizmente, e eu estou falando isso, deixo bem claro, não é com nenhuma pretensão, eu não tenho pretensão alguma de um dia ser vereador de Cajazeiras, inclusive nem aqui eu voto em Triunfo, né? Que lá meu irmão é vereador e o vice-prefeito é meu primo, Júnior Glória. Então sempre votei lá, acho que eu sempre vou votar lá, embora meu domicílio é aqui. Mas assim, infelizmente você não vê trabalho de ninguém. Você vê um trabalho com aquelas pessoas do seu grupo, de dar emprego a fulano, a cicrano, mas qual é o vereador aqui que tu vê fazer uma ação social, que tu vê incentivar a prática esportiva em determinado local, em apoiar o time da cidade? Não vejo. Vejo muita discussão política, muita briga por objetivos pessoais, por cargos para seus aliados, mas um trabalho em prol do povo, me perdoe, a gente vê pouquíssimo aqui em nossa cidade. Muito bem, o doutor Léo Feitosa tem propriedade para falar sobre isso pelos movimentos que já criou, né? A gente já falou aí sobre as transmissões do Face, né? Ficou marcado aí, muito bacana, iniciando esse projeto de transmissão. O horário na Rádio Oeste do programa... Era 11 horas. 11 horas. Aí quando eu fui para a Rádio Cidade, mantive o mesmo horário, né? 11 horas. Aí fiquei de 11 a meio-dia 11 lá. horário, 11 horas é o horário. O programa de Tatico também de 11, né? Era, mas mesmo assim o nosso... Porque o povo que já era cadeira cativa com Tatico via lá até 11h30, depois de 11h30 mudava para nós. Que era 1 hora, né? Era. E aí quem já era viciado no nosso programa, quem já... optava, né, entre essas alternativas em ouvir o Giro Esportivo, já começava a ouvir a partir de 11 horas aquela resenha que nós comandamos com muito amor, de forma bem humorada e construímos uma história. Eu acho que a gente mostrou para Cajazeiras, através de uma rádio pequena, de uma rádio comunitária, como é que faz programa esportivo, de forma bem humorada, conversando com o ouvinte, respeitando a opinião do ouvinte. Muitas das vezes o ouvinte discordava de minha opinião e eu respeitava aquilo dali, porque o futebol é isso. É debate, eu começar um debate, eu, você e Matheus aqui, e nós ter opiniões diferentes e expor a nossa opinião. Então isso é a dinâmica do futebol, a beleza do futebol, ela tá nisso. Mesmo você sendo vascaíno e o PJ sendo flamenguista, né? Mas deu certo lá. Deu certo, as brigas eram pesadas, né? Mas aí chegou um tempo que a concorrência ficou desleal. O Vasco na Série B e o Flamengo ganhando tudo. Aí eu apelei, eu digo, pronto, eu me tornei secador do Flamengo. Aí teve um tempo que criaram um hashtag Chupa Léo. Júnior Mototáxi criou esse... Aí quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, era só o povo mandando um áudio. Ó, estou muito feliz, Flamengo campeão e tal e tal. Chupa, Léo. Chupa, Léo. Aí Claudenilo foi engrossando isso com outros amigos, né? Da advocacia, do outro segmento, e aí ficou marcado também aquele momento no rádio, né? Graças a Deus. E a alegria de ter feito muitos amigos. Eu nunca fui de derrubar ninguém para construir o meu espaço. Sempre busquei meu espaço, mas respeitando o espaço alheio. Foi assim no rádio. Hoje faço isso também na advocacia. Embora tive muitas portas fechadas, embora fui vítima de maldades, de sentimentos de inveja de colegas, mas nunca entrei
nesse sentimento. Sempre fui um cara muito religioso, sempre procurei fazer tudo com muito amor e por onde passei deixei amigos. Hoje as portas estão abertas nas emissoras que eu atuei, se eu quiser voltar, estão abertas e tenho amizade com colegas de todas as emissoras de rádio, nunca me intriguei de ninguém por conta de uma discussão de ideologia, jamais. Lá em Souza, sempre fui muito bem recebido, mesmo diante das brincadeiras, a zoação era grande demais comigo, mas eu chegava lá, o pessoal tirava foto comigo. Aí tem um cara lá que eu vou para Souza, todo dia eu tenho que ir para casa dele, que é o Lela. Meu amigo demais, se for lá, eu tenho que ir lá na casa dele tomar um café, comer um bolo. Tem outro que está aniversariando, inclusive hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, que é o Rodrigo, que é o diretor da unidade prisional lá de Souza, e é um vascaíno apaixonado e torcedor do Souza, doente. É um grande amigo que o futebol me deu, hoje é meu amigo, porque continuamos na missão no direito, né? Ele na condição de diretor da unidade prisional de Souza, que é uma colônia penal agrícola, fazendo um grande trabalho, e eu na minha missão de lutar por liberdades no exercício da defesa, o exercício constitucional da defesa, que é indispensável, como mencionamos aqui no início da gravação de hoje. Muito bem. E a questão do... Você como narrador... Rapaz, esse negócio foi uma brincadeira. Léo Feitosa, doutor Léo, narrador esportivo. Na TV, no rádio não. Rapaz, não, no rádio nunca narrei. E eu acho que eu não consigo. É muito rápido, sabe? E eu não sei se eu tenho garganta para isso. E aí, Nias, eu tava no Diário do Sertão, 2019, o Atlético naquela fase espetacular, né? Matheus estava lá, inclusive, nessa reunião. Aí Peterson disse, olha, Lira autorizou que a gente vai transmitir o jogo. Lira, que era o irmão do Neguinho, do Neguinho do Modriano e tal, porque não era permitido. Mas aí os ingressos já tinham vendido mais de 4 mil ingressos. Lira disse, o estádio está lotado, pode transmitir. E Peterson, aquele jeito dele, quando ele bota uma corrida na cabeça, ele faz. Aí disse, transmitiu o jogo. Eu digo, oxe, como? Quem é que vai narrar esse jogo? Não tem narrador não. Tem, é você. Eu digo, eu não vou não. E aí teve uma discussão, eu sem querer narrar o jogo, querendo ser comentarista ou trabalhar de repórter. E aí, vamos botar J. França já tinha narrado uns jogos, aí, não, vai ser você. Ou bom ou ruim, vai ser você. E aí, cara, ele botou esse negócio na minha cabeça, eu fui, né? Aí eu sempre fui muito fã de André Villani, da Globo, né? Que antes era do Fox Sports. Bom. E aí tirei minha onda de narrador e sempre que o Atlético fazia o gol, eu copiei aquela brincadeira que ele dizia, joga a luva, goleirão. E pegou. Pegou, né? A gente chegava no estado, a galera dizia, e aí, Léo, será que o goleiro vai jogar a luva hoje? Eu digo, tomara. E aí narramos alguns jogos. Teve um jogo que eu narrei que eu não gostei, porque o resultado foi adverso. Foi Souza 2, Atlético 0 lá no Marizão, aquele gol de André Beleza, né? Inclusive eu narrei até com emoção aquele gol, porque foi um golaço do André Beleza lá em 2019, 2-0. Narrei aqui o Atlético Campinense 1-1 e narrei alguns jogos na Série D. Na Série D, que a gente teve aquela tristeza do Atlético perder a classificação já nas últimas rodadas, ganhando. E teve chance, né? Ganhando daquele time pernambucano, eu não sei se era o Vitória de Santo Antão, não estou lembrado, não sei se era o Vera Cruz, não lembro o nome do time, né? E aí a gente, 2-0 ganhando o jogo, era o Salgueiro. E aí o Salgueiro empatou nos últimos minutos, o Atlético abusou de perder gol. Salgueiro, verdade. Naquela oportunidade, né? E depois ganhamos um jogo aqui, mas não foi suficiente, né? Celso Teixeira chegou, arrumou. No último jogo, Celso Teixeira foi embora. Veio a Oliveira Canidé, mas aí a gente foi jogar sem Bruno. Perdemos Bruno para o jogo decisivo. Eu não lembro também perdemos um bom meia naquela época para um jogo decisivo. Perdemos Bruno, perdemos Marcinho. E aí perdemos Ferreira. Ferreira também não joga o último jogo. O Atlético perdeu para o Globo de 3-0 lá e foi eliminado da Série D. Mas foi uma grande campanha naquela época, né? Porque a gente chega na última rodada com chance de classificação. Sempre teve chance. Um período muito difícil, sem torcida, sem patrocínio, né? Os Liras foram muito guerreiros naquele tempo. Demais, ter feito aquela campanha, né? Foi um pecado a gente não ter seguido adiante. Eu acho que se a gente passasse, nós ia subir. Talvez a gente não subiu e não passou por conta que Celso foi embora.
Porque o Oliveira Canindé chegou na sexta pro jogo no domingo. Ele nem conhecia o time. Ele não conhecia o time. Fez um coletivo de 30 minutos, eu tava lá no treino e jogou o time em campo todo errado no domingo. Botou Davi na lateral esquerda, botou aquele cabeludo na frente que não fez um bom jogo. E aí perdemos por 3-0 e infelizmente amargamos aquela classificação. Mas vivemos bons momentos, né? Transmiti 7 jogos naquela Série D do Atlético. Inclusive uma grande vitória contra o América de Natal aqui. Não, a gente perdeu. Perdemos pro América 2-0 aqui. Ganhamos do Guarani de Sobral. Ganhamos do Guarani, ganhamos alguns jogos aqui no Perpetão. Muito bem. O bacana de Léo é que ele registra as datas, os momentos, a quantidade de partidas, de jogos. Muito bem. É sinal de que vive... Eu vivo muito intenso minhas coisas, sabe? Eu faço com muito amor, cara. Tudo que eu faço, eu fui assim no rádio, sou assim hoje na TV, no exercício da advocacia. E era assim, cara. Eu vivia isso 24 horas, vivia o Atlético 24 horas. Eu fiquei muito triste quando o Atlético foi rebaixado esse ano, sabe? Fiquei muito triste. Eu passei uns dias assim muito cabisbaixo, porque o Atlético é uma grande paixão que eu tenho, uma paixão de infância. Eu ia pro estádio com 3 anos de idade. Se meu pai não me levasse pro jogo, eu ficava chorando. Aí todo jogo ele me levava, meu pai ia pro jogo, tinha meu pai já de idade, ele já sem querer ir pro jogo às vezes, mas ia porque não, pai, nós tem que ir ajudar o Atlético, não tem que comprar o ingresso, eu quero uma camisa também. Era assim, né? E é uma paixão que eu vou levar pra minha vida, me emociono ao falar do Trovão e desejo sinceramente que ele nunca tenha fim, né? Que a gente possa conseguir reerguer o nosso clube e eu, na condição de advogado, de radialista, vou tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, da minha parcela de contribuição, para que a gente possa voltar à primeira divisão e ainda durante essa viagem, que a vida é uma viagem. Certeza. Aqui a gente tem uma estação de início, que é o nosso nascimento, e aí vai a viagem uma hora ela acaba, e essa estação final a gente não sabe quando é. Só o arquiteto do universo, Jesus de Nazaré, né? E aí a gente tem que viver com intensidade. Eu espero, durante essa minha viagem aqui, que Deus ainda autorize que eu tenha grandes alegrias com o meu, com o seu, com o nosso Trovão. Com certeza. Você representa o Trovão. E falar continuando falando de futebol, né? Matheus tem tempo ainda, né? Falar da Copa, né? Falar de seleção brasileira. E aí, Léo, analisando a Copa desse ano, a Copa no Catar. Copa no Catar que é uma Copa diferente, né? Uma Copa no deserto, uma Copa que tem muitas proibições. Lá não é permitido ingerir bebida alcoólica em público. Lá é crime ingerir bebida alcoólica em público. Relacionamento homoafetivo também é proibido. Também é proibido. É crime, não pode. É por isso que algumas seleções até fizeram um protesto, né? Defendendo a liberdade de escolha do ser humano. Lá também, no Catar... É proibido você trocar carinhos em público. Você pode estar com sua esposa lá dentro do estádio, você não pode estar dando beijo nela, estar abraçando ela, trocando carinhos com ela. Então, tem a sua cultura, né? E deve ser respeitada a cultura daquele povo. É um país muito rico, estádios bonitos, uma beleza. Bonito, né? Alguns beleza, pessoas que viajaram, o Arlan, por exemplo, está lá. Está lá, né? Conversei com ele e aí ele me manda algumas imagens e é coisa linda lá, o país do Catar, né? Riqueza. Muito rico. Ouro lá parece que eles vendem assim, rapaz, como se fosse cueca, sabe? No meio da rua assim, isso sem nenhum tipo de preocupação com segurança, com nada. É impressionante, né? Aquele país, muito bonito. E a Copa, ela tá diferente. Uma Copa com surpresas. Você teve a classificação da Austrália agora. Daqui a pouco vai ter Polônia e Argentina. Depois que esse podcast for lá, a gente vai saber quem foi que passou, se foi Lewandowski ou Messi. Mas é uma Copa muito interessante. Eu estou muito confiante na seleção brasileira, porém preocupado com as escolhas do Tite, com as invenções do Tite. Sei. A nossa seleção, ela tem demonstrado defensivamente uma consistência espetacular. 2 jogos, não tomamos nenhum gol. Nosso goleiro ainda não sujou o terno. Goleiro Alisson. Para esse jogo agora contra o último jogo da fase de grupo contra Camarões vai ser o Ederson, que vai ser utilizado no time reserva. E a gente não tomou nenhum gol até aqui. Não só um chute a gol nós não sofremos.
Então, nossa defesa é um ponto muito positivo. Casemiro é um monstro. 2 partidas impecáveis daquele cara. Tanto contra a Sérvia como contra a Suíça, que ele foi o cara do jogo, fez o gol da vitória. Mas eu estou preocupado com o ataque. Rafinha não está bem e Tite está insistindo no Rafinha. Quando o Neymar sai, ele tinha que botar quem? Um jogador de mobilidade, que pudesse ter uma facilidade de quebrar as linhas defensivas do time adversário. Quem é que tem essa característica na nossa seleção? Olhando hoje de forma técnica, Everton Ribeiro. Você tem o próprio Rodrigo, que é uma opção interessante. Aí ele botou o Fred, que eu nunca vi aquele cara jogar em lugar nenhum. Na Europa, o futebol dele eu acho muito fraco. Na seleção eu não consigo aqui me recordar de nenhum jogo bom que ele tenha feito. Então sou um crítico desse jogador. Aí Tite escolheu o Fred. De cara, Fred acabou com ele, porque não jogou nada, foi muito mal. E com o Paquetá, que naquela função do Neymar também não rendeu. Não foi uma boa atuação do Paquetá nesse último jogo. Então me preocupa as escolhas do Tite. Eu acho que na ausência do Neymar ele tem que botar o Everton Ribeiro, jogador que faz ali aquela ligação com o ataque com muita facilidade, com muita criatividade. Hoje é um dos melhores jogadores do nosso país. O Everton Ribeiro é um jogador que nos últimos anos ganhou 2 brasileiros pelo Cruzeiro, ganhou 2 pelo Flamengo, ganhou 2 Libertadores pelo Flamengo, ganhou Copa do Brasil e é um jogador espetacular. Aí porque ele joga no Brasil não pode ser titular da seleção? Parece que esse é o peso, né? Aí Gabriel Jesus, eu não lembro de nenhum jogo interessante desse rapaz na seleção. Raríssimas exceções. Gabriel Jesus fez um gol na seleção brasileira, teve uma boa atuação aqui e acolá. Aí Gabriel Jesus, e por que não botou Pedro? Para essa Copa... E para esse jogo, Nias, contra a Suíça, um ferrolho, um muro defensivo tradicional. A Suíça já teve Copa de ser eliminada sem tomar um gol. Aí ali faltava o quê? Um jogador com criatividade, como o Everton Ribeiro, e um cara alto para alguém alçar a bola na área e ter ali um homem de referência na frente. E ele botou Gabriel Jesus. Então as escolhas do Tite estão me preocupando. Sou muito fã do Tite. Talvez, se for campeão da Copa do Mundo, vai ser o maior treinador da história do futebol brasileiro. Eu não consigo me lembrar, você é mais velho do que eu, se você conseguir me diga aqui nessa nossa conversa, mas eu não consigo me recordar de um treinador que ganhou Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, títulos estaduais e a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo. Eu não consigo me lembrar. Eu conheci grandes treinadores como Muricy Ramalho, como Luxemburgo, mas não conseguiram ganhar tudo isso. Não conseguiram ganhar tudo isso. O Tite ganhou tudo do futebol brasileiro, ganhou o Mundial pelo Corinthians, conquistou uma Libertadores inédita pelo Corinthians, que o Corinthians não tinha. Não tinha. Era muito zoado por isso. Existia uma zoação enorme em cima do Corinthians, porque nunca tinha ganhado uma Libertadores. Os seus rivais faziam isso. E ele tem na mão a chance de ganhar uma Copa do Mundo. Não inventa, Tite. Faz o simples. Nossa seleção é a melhor. E vamos ser hexacampeão? Agora, com esse jogo, esse próximo jogo aí contra Camarões, vai ser, acredito que... todo reserva. E vai, pronto, agora é a chance do Nego conquistar a sua vaga. Mas não vai botar os jogadores que eu queria ver. Eu queria muito ver Everton Ribeiro, para ver se ele sentiu o peso de vestir a camisa da seleção. Que é um jogador, de cara, né? Jogador que eu sou muito fã, embora joga no maior rival do meu time, o Flamengo. Mas eu sou muito fã do futebol de Everton Ribeiro, desde a época que ele atuava no Cruzeiro. Ele é um cara... um maestro, né? Ele tem um futebol similar ao de Felipe, que jogou no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. E eu queria muito ver Everton Ribeiro e Pedro. Mas aí parece que tem uma regra de que se o jogador jogar no Brasil, no futebol brasileiro, não conta não, sabe? Para poder jogar na seleção tem que jogar na Europa. Porque não é possível. Parece que sim. Você manter Gabriel Jesus do que dar uma oportunidade para Pedro, para a gente ver se ele sente o peso da camisa, para se tiver necessidade de jogar ele num mata-mata e o cara poder ajudar. É um jogador que tem muito recurso, está numa fase espetacular na equipe do Flamengo. Mas enfim, nós desejamos que o Tite possa ser feliz nas suas escolhas e que um dia eu possa estar assistindo essa entrevista e lembrar que eu disse aqui o seguinte,
que quando o povo perguntar em que ano nasceu meu filho João Pedro, que está com 2 meses... No ano que o Brasil foi o... Eu posso dizer... Que ano João Pedro nasceu, eu posso dizer, nasceu no ano do Hexa. Esse é o meu desejo e eu espero que o nosso treinador possa ser muito feliz nas suas escolhas para que possamos conquistar esse Hexa. O caminho não é fácil, Ninhas. Você tem agora nas oitavas o Uruguai, não, que foi eliminado, né? Você tem Gana, seleção de muita velocidade. O Uruguai está sendo eliminado, pelo menos temporariamente, né? Pode ser o Uruguai, ainda tem chance de se classificar. Pode ser Gana, Uruguai ou Portugal. Ou até a própria Coreia, que tem chance de se classificar. Nas quartas, o Brasil enfrenta Holanda. O Brasil nas quartas vai enfrentar Holanda ou Inglaterra. Não, é Holanda ou Alemanha. Não, Holanda ou Espanha. Na semifinal, Argentina ou Holanda. E na final, França, e aqui eu não lembro quem pode ser, ou Portugal. Né? Se o Brasil não vai pegar Portugal, França pode pegar o Portugal na final. Ou a própria Inglaterra. É um cruzamento possível. Então, assim, o Brasil ele pode ser um campeão enfrentando apenas seleções que já foram campeões mundiais. Nunca na história das Copas, eu assisti um documentário de todas as Copas, nunca na história das Copas uma seleção foi campeã enfrentando somente seleções que já foram campeões mundiais. Isso não vai acontecer, por exemplo, se o Brasil pegar Gana ou Coreia. Tem que pegar o Uruguai, né? Isso que ainda tem chance de se classificar. Das oitavas, né? A partir das oitavas, porque nós podemos... A fase mata-mata. Nós podemos pegar um exemplo, Uruguai, Espanha, Argentina e França. Por exemplo, né? Uma coisa que é provável, que é possível. Então o Brasil pode ser campeão fazendo história, enfrentando apenas na fase de mata-mata seleções que já foram anteriormente campeões mundiais. Mas independentemente do que seja, eu quero é o Hexa. Que venha a Gana, que venha a Coreia. Eu também sou muito apaixonado, viu, Nias? Pela seleção brasileira. Eu sempre fui muito patriota. E lamento muito a pessoa que é brasileira que diz, eu torço pra Argentina. Eu digo, rapaz, como assim, cara? Você vê os argentinos tudo apaixonados pela Argentina. Vá na Argentina. Vá na Argentina e procure um torcedor da seleção brasileira. Eu nunca fui na Argentina, mas eu acho muito difícil você encontrar. É um argentino que torce pelo Brasil. Né? Aí você anda no Brasil, o cara diz, não, eu não torço pra seleção, eu torço pra Argentina, eu torço pra Alemanha. Eu digo, como assim, cara? Você nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Defende o seu país. Depende do Brasil, gera sua renda aqui. Em tudo. Por que não torce pelo Brasil? Eu sou muito apaixonado pela seleção, sempre fui. Muito bem, e pelo Atlético e pelo direito. É como eu falei aqui, tudo que o Léo Feitosa faz, o doutor Léo... com intensidade. Intensidade, é forte o negócio, né? Muito bem, Matheus, a gente fecha agora, né? Mas assim, Léo, eu fiquei curioso agora. Alguma zebra na Copa, alguma novidade? Tem o quê? Tem surpresa? Rapaz, teve, né? Inclusive, antes de vir aqui para essa entrevista com você... que a Tunísia ia entrar aí. A Tunísia ganhou da França, né? De 1-0, foi uma grande zebra. A gente já teve aí o Japão ganhando da Alemanha. Tem um risco aí da Alemanha ser eliminada. Uma seleção que é tetracampeã da Copa do Mundo, né? A Argentina pode ser eliminada hoje, né? Daqui a pouco a gente vai estar encerrando esse podcast que está sendo gravado, né? E que vai ao ar posterior. E na hora que ele for ao ar, você, querido telenauta, internauta que está acompanhando, já vai saber quem passou, se foi Polônia ou Argentina. Lewandowski ou Messi, né? Messi. Que é o duelo de dois caras que já foram campeões do mundo. E tá dinâmica a Copa. Acabou esse negócio de seleção besta. A gente teve o Catar aí, que é uma seleção que não ofereceu perigo a ninguém. Tivemos algumas goleadas também, né? A Inglaterra ganhou de País de Gales, mas o próprio País de Gales vendeu caro suas derrotas depois em outros jogos. O Irã, né, com uma seleção fraca também, o Irã perdeu de goleada para a Inglaterra. Mas você teve aí, por exemplo, a Senegal se classificando. A grande decepção até aqui talvez já seja a Dinamarca. Esperava mais essa seleção. Esperava também. Em outras Copas recebeu até carinhosamente o apelido de Dinamáquina. Acho que você se lembra disso. E nessa Copa não teve Dinamáquina, né? A Dinamarca já está eliminada da Copa do Mundo. Então é uma Copa diferente no Catar, em um período diferente. Geralmente verdade. A Copa acontecia no mês de junho, ali durante o São João, e esse ano está acontecendo em novembro por conta do clima
do país que está sediando a Copa. E está sendo bem diferente e emocionante também nos resultados. Eu estou curtindo demais. Estava tendo 4 jogos por dia, eu estava assistindo os 4. Era no escritório, botei uma televisão lá e era aqui peticionando os processos, respondendo os clientes e de olho na Copa. E agora não, diminuiu, né? Agora é 2 jogos por dia, vai diminuindo agora, mas vai para os jogos decisivos e é muito bom, é muito gostoso esse clima de Copa do Mundo, porque até quem não gosta de futebol, assiste. Na Copa ele para assistir. Compra até televisão, né? Muito bem, Léo, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Fico grato pela sua vinda, pelas suas colocações, por saber que você está nesse ritmo de vida, que é a melhor coisa, né? Para quem está empreendendo, tem que estar nesse ritmo de vida aí, nesse pique, certo? Muito obrigado. Ninhas, eu quero lhe agradecer pelo convite, você é um grande amigo que eu conheci através do rádio. Através do rádio. Você é meu ouvinte desde quando eu dei meus primeiros passos no rádio. Com certeza. Depois você se tornou radialista também e radialista esportivo. Também. E aí ele me pediu umas dicas, umas orientações e eu sempre procurei contribuir no pouco que eu sei. Né? E você fez um grande trabalho lá na Barroso. Espero que depois você possa voltar a compor outro departamento esportivo. Nossa cidade está carente de profissionais. Big Boy partiu para o plano espiritual. Arnaldo está com problema de saúde, também não trabalha mais, já se aposentou. Então é preciso surgir novos nomes, é preciso surgir sucessores para essas pessoas especiais do jornalismo esportivo e você pode ser um. Então deixa aqui essa palavra de incentivo para você que possa, é um grande professor de autoescola, está aqui com o Tempo de Empreender, que é um projeto extraordinário, mas também um grande jornalista esportivo, acompanhava seu trabalho e você tem totais condições de ocupar qualquer espaço na imprensa de Cajazeiras para dar a sua contribuição também com o atleta, com o jornalismo esportivo. Quem sabe até comigo, né? Com certeza. Quem sabe, né? A gente tem a oportunidade de atuar juntos o ano que vem. Então, lhe parabenizo pelo Tempo de Empreender. Acompanhei aqui Claudenilo Pereira, foi um papo extremamente interessante. Claudenilo, que é meu amigo de infância, meu colega, advogado, um cara que tem história muito bonita, perdeu o pai com 8 anos, teve um período... Perdeu o tio, né? Perdeu o tio Bola na pandemia, né? E é um grande advogado da nossa cidade, embora só tenha, assim, 4 anos de exercício profissional, mas é um cara de grandes resultados e que tem um bom coração, gosta de fazer o bem às pessoas. O professor Paulo Júnior, a conversa com a Gemiro, que foi extremamente interessante, riquíssima em conhecimento, e me honra muito poder ser o detentor do episódio número 11 do Tempo de Empreender. Desejo a você sucesso, que esse projeto possa cada dia mais crescer nessa plataforma podcast, que a cada dia ganha novos espaços, que vai invadindo os celulares. Você está aqui no carro e aí bota no Bluetooth, acompanha no carro. É muito interessante que esse canal possa crescer cada vez mais e você dá a sua contribuição à cidade de Cajazeiras através desse projeto. Desejo que as empresas possam abraçar isso aqui, que é importante demais. Você ter um apoio, você ter publicidade, porque se tem despesa para manter um projeto desse, você tem um profissional muito competente trabalhando aqui, que é Matheus, você vai estruturar esse espaço a cada dia mais e para isso é importante o apoio dos amigos, dos empresários. Eu espero que as pessoas possam abraçar esse seu projeto e dizer, mais uma vez, da alegria inenarrável de ter vindo aqui, de ter participado desse podcast, que seja uma primeira oportunidade de muitas que a gente haverá de ocupar, porque estaremos aqui batalhando, correndo atrás de nossas conquistas, através da advocacia, através do jornalismo esportivo, tentando ajudar o nosso trovão naquilo que está ao nosso alcance, e esse projeto vai ter vida longa e, se Deus quiser, haverá novos episódios de Léo Feitosa participando do Tempo de Empreender. Obrigado, Ninhas. Obrigado, Matheus. Obrigado você, telenauta, que acompanhou essa nossa conversa até aqui e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Show de bola. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Matheus. Né? E obrigado você que esteve até agora acompanhando a gente. Forte abraço e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado.
aí.